Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Você pode abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis, capítulo 38. Vamos ler só 2 versos. Aleluia. Gênesis 38. Verso 14 e verso 15. Mas eu gostaria que você lesse. Nós vamos falar um pouquinho dessa história, mas que você chegasse em casa e lesse do verso 1 ao verso 30, para que você entendesse e meditasse sobre essa passagem que a Bíblia coloca no momento que Deus está falando sobre José. A palavra está registrada sobre a história de José. É interessante que é interrompida a história de José para falar sobre essa história. Amém? Deixa a palavra do Senhor aberta aí um pouquinho nesse capítulo. Eu preciso de 2 homens voluntários corajosos para vir aqui à frente, um à direita e um à esquerda aqui. Ó, tem um corajoso. Qual é o próximo? Amém. Então um fica à minha direita e outro fica à minha esquerda, hein? Aleluia. Aleluia. Olha, se servir, coloca aí. Estão olhando para esses 2 homens aí no altar? Qual é a conclusão de vocês? Quem é o crente aí? Olhando com os olhos carnais, quem é o crente? Da direita ou da esquerda? Quem concorda que seja da direita, levanta a mão aí. Quem concorda que seja da esquerda? E se eu falar para vocês que os 2 são? Mas os nossos olhos julgam, os nossos olhos condenam, os nossos olhos tiram conclusões. Que nem o pastor falou, muitas informações e muitas delas são falsas. Os 2 são crentes. Esse aqui devolve que é meu, e esse devolve que é presente. Gostou? Ficou bom, né? Joia, né? Toma posse, irmão. Bom, toma posse. Esse aqui não deu porque é presente. Aleluia. Sério. Serviu que uma luva. Aleluia. Há 20 anos atrás, vamos colocar 20 anos, quando uma pessoa aceitava Jesus, qual era o primeiro objetivo dela? Comprar um terno e gravata para ir para a igreja. Era um diferencial, era algo, você era visível. Ele andava por tudo que é lugar de terno e gravata e com a Bíblia no peito ou embaixo do braço. Ao andar com a Bíblia embaixo do braço, é para exalar o bom perfume de Cristo. Eu aprendi isso com meu pai na fé. A Bíblia, ela exala o bom perfume de Cristo. Nós julgamos nas pessoas. Nós olhamos a pessoa com terno e gravata, lá vai um crente. Mas hoje, nos dias que nós vivemos,
O crente só tem um celular na mão. Ele não usa mais terno e gravata. E é difícil nós julgarmos hoje uma pessoa, olharmos e acharmos se ela é crente ou não. E aí vai cair o que o pastor falou hoje: o bom testemunho dentro da tua cidade. Quero falar um pouquinho da palavra, daquilo que Deus ministrou no meu coração, sobre vestes, sobre anel, lenço, ou bordão, ou corda. A palavra tem esses 3 significados. E cajado. Quero falar um pouquinho nessa noite daquilo que Deus ministrou durante essa semana, daquilo que Deus foi sinalizando nessa semana. Nós vemos muitas coisas no mundo que nós vivemos hoje, amados, muitos escândalos, muitas coisas estão acontecendo, e muitas vezes nós olhamos para as pessoas e tiramos conclusões erradas em relação àquelas pessoas, por aquilo que elas estão vestindo, ou da maneira que elas se encontram, ou onde elas estão. Nós tiramos conclusões, e por essas conclusões nós julgamos e condenamos ou absolvemos. A roupa, eles abriram a boca e falaram que eram crentes, falaram algum versículo, mas eu e você, não, eu da direita, ele é crente, porque ele está com a Bíblia, está com um terno, está com uma gravata, o outro só está com o celular. Mas os dois são cristãos, os dois servem ao mesmo Deus, de uma maneira diferente. A veste, ela fala por si só. A roupa, ela fala por si só. E muitos, como eu falei, há uns 20 anos atrás, dali para mais ainda, né? Você vai ver que era radicalmente, como algumas religiões, né? Em relação a cabelo, em relação a tatuagem, em relação a tantas coisas, amados, que nesses dias nós começamos a ver que o que é importante é o que está aqui dentro. É o nosso coração, não o que está lá fora. A Bíblia diz que venha como você está. E aí Deus começa um trabalho em nossa vida. As pessoas aceitam Jesus hoje, e elas precisam de uma transformação real dentro do seu coração. Se não houver essa transformação, se não houver essa passagem do velho homem para o novo homem, se nós não sepultarmos a velha criatura e para renascer em Cristo, por isso que nós passamos pela água do batismo, porque nós condenamos a velha criatura. Nós temos que condenar o velho homem e todos os seus pensamentos, tradições, tudo aquilo que fere a Deus. Nós temos que deixar lá no fundo daquela água e verdadeiramente nascer para Cristo e procurar neste mundo viver uma vida de retidão para Deus e sermos uma boa testemunha. Como o pastor falou aqui em relação a isso que está na mídia, e parece que a mídia aproveita mais ainda, né? Quando é um padre, é uma semana só e o assunto acabou. Ou quando é um outro líder de alguma outra, colocariam alguma seita, é 1, 2 jornais e ninguém toca mais no assunto. Mas quando é um pastor, quando é um cristão, é 1 mês, 2 meses, e ainda dali 1 ano ainda é capaz de relembrar ainda a história e voltar tudo de novo, só para denegrir o evangelho, porque não é você. Eles querem denegrir o evangelho porque muitos não vêm para Cristo depois de um escândalo. É uma barreira que se levanta, que nós temos que lutar contra essa barreira. Interessante, amados, que a veste, né, a moça, quando vai se encontrar com o seu futuro namorado ou com o seu futuro esposo, se produz do cabelo ao pé. O menino, quando vai se encontrar com a sua namorada, da mesma maneira. Quando eu vou me encontrar com meu Deus, também não pode ser diferente. Eu também tenho que colocar o que de melhor eu tenho.
E a melhor adoração tem que estar em meu coração. Se você tem uma reunião com o prefeito, com o presidente, ou com o dono de uma empresa, você não vai de calção, de chinelo de dedo e uma regata. Ou você vai? Eu não vou, não sou doido. Primeira coisa que vai acontecer, o guarda-costas lá vai dizer assim: não, tu aqui não. Tu tem que estar a rigor. Você tem que se apresentar muito bem para falar com essas autoridades. Ou se você vai numa grande empresa e quer um emprego naquela empresa, você tem que se colocar ao nível daquela empresa, para que aquele que vai te contratar olhe para você e já se encante com os seus olhos. Amém? Estão me entendendo, igreja? O crente na igreja, ele é crente. Aqui eu posso dizer que todos são crentes. Olhe para o irmão do teu lado agora. Você vai fazer uma pergunta para ele. Acha um aí. Ô, meu irmão, no Facebook tu é crente? No Instagram você é crente? Pesado, pastor. Eu quero tirar uma foto bonita do lado dessa cruz. Joia. Mas às vezes nós postamos fotos que as pessoas esquecem que todos estão olhando. E quando olham, te julgam. Eles podem te julgar como um cristão, ou podem te julgar como nessa história que nós vamos ler. Os nossos olhos condenam. Muito fácil nós sermos crentes na igreja, mas eu quero ser crente lá fora. Testemunha lá fora. Interessante que a nossa roupa, ela representa o luto. Ela representa a alegria. E a nossa roupa também representa o pecado. No Salmos 30, verso 11 e 12, diz assim: tomaste o meu pranto em regozijo, tiraste a minha veste de tristeza e me destes vestes de alegria, para que a minha alma te cante, te louve e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Deus nos tirou da tristeza no passado. Ele trocou as nossas vestes. Ele colocou vestes celestiais, vestes de alegria, porque não há nada neste mundo que possa te tirar da presença de Deus, a não ser você mesmo. Eu quero falar um pouquinho sobre Tamar e Judá nessa noite. Verso 14 e verso 15. Amém? Gênesis 38. Deixa eu achar aqui. Gênesis 38, verso 11 e verso 14, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: então ela se despiu das vestes da sua viuvez e se cobriu com um véu, e assim envolvida assentou-se à porta de Naim, que está no caminho de Tinade, porque via que Selá já era homem e ele não lhe fora dada por mulher. Ao vê-la, Judá julgou que era o quê? Porque ela havia coberto o rosto. Tamar era prostituta? Não. Ela não era prostituta. Eu quero falar um pouquinho sobre ela. Judá se casou-se e teve 3 filhos. Foi o primeiro, o mais velho. Interessante que ER significa sem descendência. Interessante que ele já nasceu com uma maldição no nome dele, sem descendente. E ele casou-se com Tamar. E ele era mau aos olhos de Deus.
E o que aconteceu naquela época? Ele morreu. Judá pega o filho do meio. E como havia uma tradição em Israel, uma tradição no povo judeu, que o filho que morria sem ter descendentes, sem ter filhos, o irmão mais novo assumia o papel do seu irmão, se casaria com a sua cunhada, para que a descendência daquele irmão que morreu suscitasse, que viesse à vida. Pois bem, o segundo filho dele casa, mas ele não queria, ele não queria gerar filhos em Tamar, porque se ele gerasse filhos em Tamar, os filhos não seriam dele, seriam do seu irmão, porque ele apenas seria um canal para ressuscitar, para trazer à existência a descendência do seu irmão. Ele não teria descendência. E o que a Bíblia diz? Que na hora da relação, ele ejaculava o esperma no chão. E aos olhos de Deus, Deus condenou, julgou, e ele morreu. A culpa era de Tamar? Não, os dois morreram porque os dois fizeram coisas erradas diante de Deus. Judá aconselha então a sua nora: vá para a casa dos teus pais, porque o mais novo ainda é criança, ele vai crescer e se tornar homem, e quando ele se tornar homem, eu te darei ele como esposo, para que você possa trazer a descendência. Ela vai para a casa dos seus pais. Anos se passam, o menino mais moço se torna homem, e Judá não cumpre aquilo que havia prometido. Para que você entenda a história, a mulher de Judá morre, ele está viúvo, e ele resolve ir para uma outra cidade, junto com um amigo, para ver sobre as tosquias das ovelhas. Quando ele está chegando na cidade, ele olha para o portão da cidade, e tem uma mulher. Eu imagino que ela colocou uma roupa, vamos assim colocar, como Gabriel se colocou aqui, com terno e gravata e uma Bíblia na mão. Eu imagino que ela, quando retirou as vestes que nós lemos, a veste de viuvez, a roupa negra, ela colocou um vestido que chamava atenção para o seu corpo, e colocou um véu para fechar o seu rosto, para que ele não reconhecesse ela. Então ela se vestiu como uma mulher da vida. Ela era? Não. Mas ela se colocou naquele momento. A palavra de Deus fala em relação a essa situação de uma maneira que Deus me revelou. Nós sabemos que Tamar tinha um propósito diante de Deus. Deus não a compactua com o pecado. Prostituição é pecado. Mas foi a maneira de essa mulher conseguir engravidar, foi através do seu sogro, para trazer a descendência. A descendência ainda que vem o nosso Senhor Jesus. Mas eu não quero entrar nesse mérito, eu quero entrar no mérito como o diabo conhece a lacuna na tua alma, como o diabo conhece as deficiências que eu e você temos. Cada um de nós tem uma deficiência, seja ela na pornografia, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela na administração. Alguma lacuna nós temos na área da violência. Todos nós temos uma área onde o diabo investe com mais força. Estou errado? Não. Judá tinha uma deficiência, ele estava sem mulher. Eu quero levar para essa revelação que Deus me trouxe. Ela se colocou-se naquele momento como um instrumento para a sedução daquele homem, para que ele viesse pecar.
Ele chega para ela e dá um cabrito. Não, eu vou te dar um cabrito, eu quero me deitar contigo, eu te dou um cabrito. Topas? Topas ou não topas? Ela disse assim: não aceito. Mas até tu me dar esse cabrito, o que você vai deixar em penhor? O que você vai deixar aqui agora, neste momento, algo visível que eu possa tomar posse, que será meu, e eu só vou te entregar quando você me der o cabrito. Ela pede 3 coisas a ele: o anel, o cordão ou o lenço e o cajado que lhe estava na mão. Olha como o diabo, ele é astuto, e como ele quer fazer que você perca muitas coisas que Deus tem te dado. Tamar fala isso para ele e ele aceita. Ele aceita porque o desejo dele falou mais alto. O pastor falou: cuidado para não cair no engano. Cuidado para não cair no engano do diabo. Cuidado para que ele não venha. Ele chega de mansinho e ele sabe qual é a área que você está necessitando. Ele sabe qual é a área, porque ele está sondando, porque ele, além de querer te matar, ele quer te envergonhar. E te envergonhando, o evangelho é envergonhado. O diabo vai te matar? Vai, porque o pecado gera morte. Mas antes de matar, ele não quer apenas a tua morte, ele quer te envergonhar e, se possível, envergonhar o evangelho, para que outras pessoas caiam também. É isso que nós estamos vivendo hoje em nossa nação. Ele aceita, ele entrega na mão dela o anel. Esse anel, havia um cordão ligado nesse anel, ou um lenço ligado nesse anel, e juntamente o cajado que estava em suas mãos. Algumas traduções falam sobre lenço, outras bordão, outras cordão, mas todas são o mesmo significado. O anel, assinatura. O anel simbolizava a assinatura, a marca do homem, a marca daquela família, a marca de uma descendência. Podia chegar no comércio, não ter dinheiro, mas chegava lá e colocava o anel sobre uma superfície que ficava a marca. Ele estava assumindo a dívida. O cordão, que simbolizava lágrimas, quebrantamento, que simbolizava a comunhão. O cajado, autoridade, responsabilidade, compromisso. O diabo quer te derrubar, mas ele quer que você entregue nas mãos dele aquilo que Deus já te deu. Porque nós temos em nossa mão, em nosso coração, uma aliança com uma família celestial. E o diabo quer roubar isso de nós. Ele quer que eu e você venhamos perder essa aliança, este elo que nos une a Deus. O diabo quer retirar das nossas vidas o lenço, o bordão, aonde está depositado as nossas lágrimas, tanto de tristeza como de alegria, que é a presença do Espírito Santo em nossa vida, porque o Senhor nos deu o Espírito de Deus, para que viéssemos a ter comunhão com Ele, intimidade com Ele, e lenço simboliza isso, porque o lenço está aos olhos, às nossas lágrimas, intimidade, comunhão, quebrantamento. O inimigo quer tirar a tua autoridade, ele quer retirar o cajado que está em tuas mãos, ele quer que você seja uma pessoa sem responsabilidade, uma pessoa sem compromisso com Deus. O diabo quer que você desista da caminhada, que você não seja responsável pelos atos que você comete. Ele quer que você viva de qualquer maneira. E Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso.
Deus colocou em teu dedo um anel que pertence a uma família celestial. O diabo quer tirar isso. Ele não quer que você pertença à família de Cristo. Ele quer que você vá lá estar com Ele no inferno. E você foi gerado para ser um adorador de Deus. Amados, quando o inimigo chega, ele chega tão bonito. Ele não chega com um diabinho, com um tridente, não. Isso nós aprendemos quando nós éramos crianças, que o diabo usava chifrinho, capa vermelha, que quando ele chegava você se arrupiava todo de medo. Não é assim, meu amado. Ele chega de mansinho, acariciando o teu coração, o teu ego, a tua vontade, os teus desejos. Ele vai te engodando, e quando ele passa o laço, ele, vem cá que você é meu, porque você pecou, porque você caiu, porque você errou, porque você adulterou, porque você roubou, porque você traiu, porque você isso, porque você aquilo. O diabo te acusa. Nosso Deus não. Nosso Deus não nos acusa. Mas o nosso Deus nos alerta, nos mostra. É interessante que eu comecei a falar com Deus e pensar, porque na história Judá diz para o seu amigo: vá lá e leve o cabrito. Ele levou o cabrito, chegou na cidade e perguntou para todos os homens da cidade. Aquela prostituta que fica, aqui não tem nenhuma prostituta. Ah, mas ela era assim, assim, assim. Não tem, porque nessa história diz que assim que ela coabitou com ele, imagina que ele estava dormindo, ela pegou o anel, o lenço, o cajado e saiu pela porta fora. Entrou em qualquer outra casa, tirou as vestes e colocou as vestes de luto e foi para a sua casa. 3 meses depois, vem a notícia para Judá: ela está grávida. O que ele manda fazer? Tira ela para fora e mata, queima, acaba com a raça dela. E quando ela está sendo levada lá para fora, ela diz o quê? Vai lá e diz para Judá: de quem que é esse anel, de quem que é esse lenço, de quem que é esse cajado. Quando nós pecamos, quando nós caímos na cilada do diabo, ele vai usar de suas artimanhas, daquilo que você entregou para ele, para te acusar. Então cuide para não cair no laço do diabo, porque o diabo vai usar aquilo que você entregou para ele como um meio de te acusar, de condenar a tua vida e dizer: ei, você não tem mais jeito, você é meu. E interessante que de todos eles, o que me chamou mais a atenção foi em relação ao cajado. A autoridade que Deus nos deu. O inimigo quer a autoridade que está em mim e em você. Autoridade, um legado que Deus nos deu, que está em nós, amados. O inimigo quer retirar a tua autoridade. Ele quer tirar, sim, o selo que te une com Deus, a aliança que você está ligado com Deus. O diabo quer tirar o Espírito Santo da tua vida, tirar o quebrantamento, porque sem quebrantamento não há arrependimento, e sem arrependimento não há perdão. Mas é interessante que Deus me levou a ver sobre o cajado, e aí eu fui lá para Davi. Davi vai enfrentar o gigante. Davi chega na beira do lago, do rio, pega 5 pedrinhas, mas o que está na mão de Davi? Com uma mão ele pega as pedrinhas, mas na outra mão de Davi, o que está na mão de Davi?
Está lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 40, diz assim: então tomou em sua mão o seu cajado, escolheu no ribeiro 5 seixos lisos e pôs no seu alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então Davi, além de estar com a funda, com a pedrinha balançando contra o gigante, na outra mão ele tinha o cajado, que simbolizava autoridade, que simbolizava: eis ali um pastor, eis ali um homem de Deus, eis ali alguém que teme a Jeová, eis ali alguém que é servo de Yahvé, eis ali um pastor de ovelhas, porque não largou da sua mão o seu cajado. O diabo quer tirar o teu cajado, ele quer retirar a tua autoridade, porque enquanto você estiver segurando o cajado, ele não pode, ele não consegue, porque você é servo de Deus. Então, quando as pessoas olharem para você, aqui e lá fora, tem que ser da mesma maneira: eis um servo, uma serva de Deus. Não importa a tua idade, não importa se você é jovem ou se você já é um ancião, não importa que as pessoas olhem para você e vejam que em sua mão há um cajado, que há a autoridade de Deus em sua casa, em sua família, em sua vida. Interessante que Jacó fugiu do seu irmão Esaú. E sabe o que ele levou com ele? Jacó rapou canela: vou correr, vou sair daqui porque meu irmão vai me matar, eu vou morrer, eu vou fugir. Jacó se manda, não leva nada, só leva uma coisa: o cajado. Gênesis 32 verso 10 fala sobre isso. Jacó leva o cajado, Jacó leva a autoridade, Jacó leva o símbolo de um pastor, símbolo de um pai, símbolo de um sacerdote. 20 anos se passam, que ele está lá na casa, Labão, casa, constitui família, e ele está retornando pelo mesmo caminho para se encontrar com o seu irmão, 20 anos depois. E o que está na mão de Jacó? Aquele velho cajado que ele levou. Ele está retornando com o mesmo cajado, 20 anos depois. Aí você vai sondar o que simbolizava o cajado. O cajado era você que fazia. O Raul ia no meio do mato, sei lá, ia procurar, até achar uma madeira que você olhava para ela, essa é meu cajado. Eu vou trabalhar ela, eu vou fazer ela e vou esculpir nela o meu nome. Então o teu cajado tinha o teu nome, era a tua descendência, você ia passar para os teus filhos. Era uma peça única que você esculpia, que você fazia, trazendo para nós hoje, amados, o Senhor já te deu a autoridade. A autoridade está em você. Nós não temos um cajado físico, mas aqui dentro ele está. Se você tem a autoridade do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em você, não negocie com o diabo, porque ele vai aparecer com as vestes mais bonitas, com as palavras mais doces, com as armadilhas mais bem preparadas para pegar os filhos de Deus. E aí Deus me levou
se você ceder aos desejos do teu coração para o pecado, você vai perder muitas coisas. E uma delas, que é a principal, é a salvação. Aonde eu estou? O que eu estou fazendo? O que eu estou vestindo? Vai determinar onde eu quero chegar e como quero chegar. Vai determinar verdadeiramente quem eu sou. Estou falando sobre vestes? Não, mas elas simbolizam a tua alma. Elas põem para fora os desejos que estão dentro de você. Então cuide dos teus desejos, porque as roupas só vão exteriorizar aquilo que já está aqui dentro. Vou usar minha pequena quando ela era pequenininha, ela queria usar mini saia, aquelas sainhas curtinhas, toquinho de gente. A minha sogra ia para a loja comprar roupa para ela. Minha sogra dizia assim: teu pai não vai deixar usar. Um dia ela chegou com um vestido. Eu olhei para o vestido, e isso que eu nem olhei nela. Pode devolver. Não. Pode devolver. A autoridade o Senhor nos deu para cuidar dos nossos. Os teus filhos são herança do Senhor, e como herança do Senhor nós temos que cuidar. É a mesma coisa dizer para o João: João, usa uma camisa bem justinha assim para mostrar os músculos dele, apesar que ele tem que malhar um pouquinho mais, né? Porque, amados, os seus filhos, vocês são filhos de Deus. Nossos filhos estão olhando em nós, estão se espelhando em nós. Esses dias atrás, ela diz assim: pai, tudo que passou no passado hoje eu tomo como lição para a minha vida hoje. Foi ou não foi? Agora ela reconhece que o pai lá no passado estava certo. Mas na hora que eu dizia não, ela queria me esganar. Por que as outras podem e eu não posso? Uma certa vez, uma irmã chegou: pastor, minha filha, eu não deixei fazer isso porque o senhor não deixa a sua filha fazer isso. Ela não aceitou, mas depois ela obedeceu. Você é o sal e a luz deste mundo. As pessoas têm que olhar para você e tirar o que tem de bom em você. Seja um exemplo. O que eu estou fazendo, aonde eu estou, vai determinar quem eu sou e aonde eu quero chegar. Aquela mulher se colocou na porta de entrada da cidade. Não tinha como ele passar e não ver ela. O diabo se coloca em lugares estratégicos para que você veja e você ceda a ele. Eu sempre digo assim: fugir da aparência do mal. Nem é do mal, você tem que fugir da aparência do mal. Porque senão, irmãos, se eu for naquela festa eu vou pecar, então eu não vou na festa. Aí eu não pequei. Se eu for naquele lugar lá e aquele lugar vai me fazer me afastar de Deus, então eu não vou naquele lugar. E eu vou continuar com meu Deus. São atitudes simples, que na hora você fica assim: poxa vida, então a minha vida, não. Busca Deus e você vai ser revestido. Você tem o selo, você tem a aliança de Deus, você tem o Espírito Santo, e o Senhor te deu autoridade, o Senhor te deu poder. Então use esse poder para mudar este mundo, para mudar a tua família, para mudar a tua casa, para mudar. E você vai ver que bênçãos Deus tem preparado para a tua vida. Deus sempre tem o melhor, mas o diabo quer negociar com você para que você fique amarrado.
tanto teu exterior como o teu interior tem que exalar o bom e agradável perfume de Cristo. E aí eu perguntei assim para mim mesmo, e aí entra o que o pastor falou sobre testemunho: o que as pessoas falam ao meu respeito? O que os teus vizinhos falam ao teu respeito? O que os teus filhos falam ao teu respeito, pai e mãe? Quem você é para os teus filhos? E aí Deus me leva a uma outra pergunta: o que Deus tem falado ao meu respeito? O que o pai fala ao meu respeito? É sério, irmãos. Ser cristão não é de qualquer maneira, não. Ser cristão é ter atitude de cristão. É ser verdadeiramente reconhecer que Jesus é meu irmão e eu vou morar com Ele no céu. Mas para isso eu tenho que renunciar a mim mesmo, para viver o querer de Deus na minha vida. São atitudes, são decisões que eu tomo. Judá podia ter passado por ela, sim, mas ele olhou, cobiçou, negociou e lá na frente se complicou, porque o pecado que ele cometeu veio à tona. Não pense você que o diabo vem negociar e depois esquece. Ele vai usar para te condenar. Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando, meu irmão. Ele está voltando. E o que eu estou procurando nesses dias? O reino de Deus? Ou os prazeres que enchem os meus olhos? Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Porque virá dias que Ele não estará perto. Virá dias que Ele não estará aqui. Pastor, mas como que será a minha vida? A tua vida será bênção sobre bênção. Vitória sobre vitória. O teu casamento será uma bênção. O teu noivado, o teu namoro, a tua vida, seja ela em qual âmbito for, vai ser abençoada se você colocar Deus acima de tudo, se você colocar Deus à tua frente, e se você não negociar com os prazeres com o diabo. É uma renúncia constante todos os dias, e uma luta constante todos os dias, mas são decisões que eu e você tomamos. Se você era violento, não seja mais. Se você era adúltero, não seja mais. Se você era pornógrafo, não seja mais. Atitude. Se eu roubava, não roube mais. A Bíblia diz isso, que quando eu venho para Cristo, então eu tenho que tomar uma atitude de mudança. Não é a roupa, não é a roupa de um e de outro que difere, é o nosso coração e nossa atitude que vai nos fazer diferente um do outro e a luz para este mundo que precisa. É o nosso coração, é as palavras que saem da nossa boca. E eu digo ainda, é o que o nosso dedinho escreve. Porque hoje a gente quase não ouve mais a voz das pessoas. Tem uma coisinha chamada no celular que é o WhatsApp. É só um dedinho. E não esqueça, tá? Que você está anotando ali, mas Deus também está vendo. E Deus também tem vai fazer um backup lá no futuro. Ó, aquele dia você escreveu isso, está tudo registrado. Ah, pastor, mas eu deleto. Pois é, aí tu vai lá na central, entra com ação judicial e eu quero ver toda a história. Eles têm toda a história escrita, sabia disso? Está tudo registrado. Mas eu deletei.
Ah, bobinho. Está tudo lá registrado. E tu acha que no reino dos céus também não está tudo registrado? Por isso que a Bíblia diz assim: se você caiu, pecou, arrependa-se, que Deus lança para trás. Aí sim Deus apaga e não se lembra mais. Por isso que Jesus dizia: vais e não, porque se você pecou de novo, não houve arrependimento. Pastor César Castellano diz que o tamanho que é o teu pecado, assim deve ser o tamanho do teu arrependimento diante de Deus. Isso eu guardei no meu coração. Assim como é o tamanho do teu pecado, assim deve ser o tamanho do arrependimento diante de Deus. Se o arrependimento te leva a você não, vai lutar para não cometer a mesma falha. É isso que Deus quer, uma atitude em nosso coração. Não negocie com o pecado, não entregue aquilo que Deus te deu. Você foi chamado para vencer. E essa vitória que Deus já te deu, Deus já te deu o lenço, o anel e o cajado em tuas mãos. Seja um líder cheio do Espírito Santo. Deus te chamou para ser um líder. Pastor, eu não sou líder, eu não sou pastor, não sou diácono, não estou falando sobre isso. Você é um líder lá no local onde você trabalha, porque você tem Jesus. Você é um líder na tua casa, você é um líder na escola, você é um líder no Facebook, no Instagram e toda a mídia. Você é um líder quando você fala de Cristo. Você está sendo luz e sal dessa terra, e você está liderando pessoas, você está influenciando pessoas. Quais são as pessoas que você tem influenciado? Aí eu entro na área da política. O político, o cristão, não fala de Cristo, mas chega em 4 anos e sai de porta em porta pedindo voto. Eu não vou de porta em porta pedindo voto. Por quê? Se eu não vou de porta em porta falando do meu Deus, eu não posso ir de porta em porta pedindo voto para uma pessoa. Essa é a minha opinião. Se eu não saio evangelizar de porta em porta, entregar panfleto de porta em porta, falando que Jesus é o Senhor, por que eu faço isso para homens? São pequenas atitudes que determinam onde você está e onde você quer chegar. Quem você é. Seja um líder cheio do Espírito Santo. Deus tem infinitamente mais para você. Pastor, eu digo assim, nós precisamos do político, precisamos. Ele tem que ter alguém para administrar a nossa cidade. Tem que ser uma voz. Não estou dizendo isso, é necessário. Mas eu, como cristão, se eu não saio de porta em porta, eu não posso também fazer por pessoas. Judá olhou para Tamar e julgou com seus olhos: é uma prostituta. E aí eu trago para mim. Imagina as pessoas lá fora. Quando elas olham para mim e para você, o que elas falam? Aquele lá é crente. Mas não é crente não, meia boca não. Ele é crente. Aquele lá é um cristão. Aquele lá, se ele te abençoar, tu vai ser abençoado. Meu amigo, mas se ele te amaldiçoar, sai de baixo. Porque ele tem algo diferente com Deus. É isso que as pessoas têm que olhar para nós. Elas têm que olhar para o missionário e dizer assim: quando o missionário ora, milagre acontece. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: poxa, o bem colocou a mão na minha cabeça e orou por mim e o milagre aconteceu. O Victor profetizou, o JV profetizou na minha vida
E não é que deu certo, e não é que aconteceu. Deus é com ele. Amados, é isso que Deus quer. Que você exerça a autoridade que Ele já te deu. Que você influencie no meio da mídia, no meio dos teus vizinhos, da tua cidade, aquilo que está em você. Você tem que deixar a marca da família celestial onde você anda. Você tem que levar o quebrantamento que é o Espírito Santo às pessoas, porque elas estão sedentas. Elas precisam de uma esperança, elas precisam de uma alegria. Isso só provém de Deus. E se você não se encontra dessa maneira, então dobra o teu joelho e vai falar com o Espírito Santo, onde você estiver andando, trabalhando, fale com Ele, porque esse amigo, eu chamo de amigo, eu chamo de companheiro, porque Ele é meu amigo. Ele é aquele que intercede ao Pai. O lenço amarrava a aliança, o cordão, para que a aliança não fosse perdida. Por isso que a Bíblia diz que aquele que blasfema contra o Espírito Santo, aquele que nega o Espírito Santo, a existência do Espírito Santo, perdeu a salvação. Porque eu aprendi assim, vamos colocar aqui, usar a tampinha. Deus, Jesus, o Espírito Santo e eu. Se eu pecar contra Deus, se eu falhar contra Deus, Jesus intercede por mim. Ele, Pai, eu morri na cruz por Ele. Perdoa Ele. Ajuda Ele. Vamos trabalhar na alma dele. Vamos trabalhar nele. Deus perdoa, porque Deus olha o sacrifício na cruz do Calvário. Mas se eu pecar contra Cristo, Cristo me perdoa, porque Ele morreu na cruz por mim, Ele me perdoa. Mas quando eu blasfemo e nego a existência do Espírito Santo, Ele que intercede por mim com gemidos inexprimíveis ao Senhor, quem é que vai interceder por você, se você perder essa aliança que te une a Jesus e a Deus? O amigo, o companheiro, o intercessor, aquele que ora, aquele que chora do teu lado com gemidos inexprimíveis, Ele está aqui para te dar alegria, quebrantamento, unção, te revestir, tirar as vestes de luto e te dar vestes de alegria. O crente tem que ser alegre, mesmo na adversidade. Ele tem que ver a mão de Deus agir em seu favor. E Deus te deu autoridade. Te coloque de pé. Qual é o problema que você está enfrentando? É financeiro? Deus te deu autoridade para orar, reivindicar que você seja um bom administrador, que você vença essa dificuldade financeira. Ah, pastor, a minha dificuldade é na minha família. Deus te constituiu uma família, Deus te deu uma família e Ele te deu autoridade para você orar e chorar diante de Deus e reivindicar a bênção sobre tua casa, sobre tua família. Ah, pastor, os meus filhos estão na droga. Deus te deu o cajado em tuas mãos para que você exerça essa autoridade e reivindique no mundo do Espírito os teus filhos, que são a herança do Senhor para Deus. Qual é a brecha onde o inimigo, a brecha, a dificuldade da tua alma, é a área que ele mais vai querer atuar, mas também é a área que você vai reivindicar em Deus um revestimento de autoridade e de proteção para que você não caia. Quando Jesus dizia: vais e não peques mais, Ele continua dizendo hoje: filho, eu te perdoo, mas vai e não peques mais.
eu coloco em tua mão, eu coloco em teu pescoço, eu coloco em tuas mãos o selo, a unção, a autoridade para você fazer a minha obra. Qual é a dificuldade que você tem passado nesses dias? Creio que muitas delas, amados, creio que muitas delas, aleluia, tem tirado o teu sono. Então essa noite eu quero que você apresente a Deus, porque o Senhor te deu autoridade para reivindicar no mundo do Espírito. Não há nada neste mundo que Deus não possa agir e mudar a tua história. Nada que Deus não possa transformar maldição em bênção. Há decretos no mundo do Espírito que foram lançados, mas em Deus esses decretos são quebrados, destruídos, porque Deus tem um propósito na tua vida, e esse propósito é, aleluia, que você seja a luz, o sal nessa terra. O propósito de Deus na tua vida é, e sempre foi, de te chamar filho amado, filha amada. Talvez você tenha algumas barreiras com teu pai carnal, com a tua mãe carnal. Apresente a Deus essas barreiras, porque Deus, o Pai Celestial, Ele te conhece, Ele te formou, e Ele muda a tua história. Ele muda a tua história. Feche teus olhos. O inimigo prepara laço, o inimigo prepara ciladas, o inimigo quer te enganar com os teus olhos, mas quando eu estou em Deus, aleluia, o Senhor me reveste com olhos de águia, para que eu veja de longe o inimigo, e eu já traço planos e contra-ataque para vencer o inimigo. O Senhor te revestiu de autoridade nessa terra para vencer. Pai, em nome de Jesus, sabemos, Senhor, que muitas vezes o nosso exterior não representa o nosso interior, e muitas vezes o nosso interior, Senhor, está quebrado, machucado, ferido. Às vezes o sorriso em nosso rosto não representa o que está dentro, mas Tu, Senhor, conhece, sonda, esquadrinha os nossos pensamentos e o nosso coração. Tu conhece o nosso íntimo. Tu conhece, Senhor, o nosso deitar, o nosso levantar. Tu conhece, sabe, o nosso caminhar, Senhor. E quando caminhamos de uma maneira estranha, diferente, Tu já olha para nós e pergunta: o que está acontecendo, filho? O que está acontecendo, filha? Ei, eu sou Deus. Ei, eu sou Pai. Já chegue a mim. Te balabaxê, decanda labarai balabanas, decanda lamanai. Oh, labarrabaxê. O inimigo se coloca em lugares estratégicos, o inimigo se prepara para te engodar, para te enganar. Mas hoje, nessa noite, o Senhor te reveste com discernimento, o Senhor te reveste com autoridade, o Senhor te reveste com a sua unção, com a sua graça. E quando você olhar a armadilha do inimigo, você já saberá que é. E você vai repreender, e você vai anulá-la no mundo do Espírito. O Senhor te chamou e o Senhor te capacitou para ser um representante do seu Evangelho, não para escândalo, mas para a glória do Deus Pai. Deus, eu oro por a tua igreja nessa noite. Eu coloco a minha vida, a vida da minha família, Senhor, meu Deus, a vida de cada um aqui na tua presença. Senhor, nos colocamos diante de ti e pedimos: reveste-nos na tua autoridade, tira a tristeza, coloca a alegria, toda a brecha seja selada, Pai, toda inquietude de alma seja agora sanada. Pai, aquilo que o inimigo tem acusado, Senhor,
nesta noite, que venhamos sair daqui com a convicção que aquilo que o inimigo me acusa, hoje o Senhor muda essa história e será um testemunho de vida e de vitória a todos aqueles que se achegarem a mim, porque o Senhor ordena a bênção, o Senhor ordena o milagre, o Senhor ordena a libertação, o Senhor ordena a cura, o Senhor ordena o revestimento do seu poder sobre nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, adore a Ele, aleluia.